Ontem a gente acompanhou vários aviões americanos que fizeram um monte de voltinha aqui na frente da Venezuela, mas acabou que não teve nada ontem, né? Mais um dia que o Trump ameaça, 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 mas não faz nada. Agora, essas coisas não são inúteis, tá? Esses aviões que chegam perto da costa, tipicamente isso é diversionismo. Eles estão chamando a atenção dos militares venezuelanos para permitir que alguma outra operação mais oculta seja executada, talvez em solo, talvez simplesmente medição dos equipamentos venezuelanos, a gente não sabe. O fato é que a situação na Venezuela é de pavor, né? Ontem a gente chegou a falar sobre isso, né? Eu fiz uma live ontem acompanhando esses aviões americanos e em determinado momento o Maduro estava fazendo uma entrevista na televisão ao vivo e chamaram ele teve que sair da entrevista e ir para o bunker por causa dos B-52 que estavam chegando. Maduro está apavorado, meu amigo, não sai do bunker, né? E, além disso, surgiu uma informação de que o Maduro não renunciou, ele só não renunciou porque ele teme que os soldados cubanos que fazem a escolta dele, né, como a gente já falou, tem soldados cubanos e russos que fazem a escolta do Maduro. O Maduro não confia mais nos próprios militares, ele chama os russos e os cubanos para fazer a escolta. Ou então, talvez ele seja refém desse pessoal, porque o que está sendo dito é que esses soldados cubanos teriam a ordem de matar o Maduro caso ele decidisse se entregar para os Estados Unidos, né? O Maduro, vamos supor que por hipótese o Maduro resolva fazer uma delação premiada lá, vai sobrar para um monte de gente, inclusive para um certo pinguço corrupto aqui no Brasil. E outra notícia importante que saiu ontem, de ontem para hoje, foi que os laços da Venezuela com o Irã, uma quantidade enorme de árabes e iranianos que estão lá na Venezuela, que controlam um monte de coisa para o Maduro, uma vez que, mais uma vez, o Maduro não confia no próprio povo, né? Eu sou o Peter Turguniev, esse é o canal Mundo em Revolução, e nós vamos falar agora sobre a situação na Venezuela, hoje, dia 25 de novembro de 2025, 4 horas da tarde aqui no Rio de Janeiro, 3 da tarde lá em Caracas, no momento que eu gravo esse vídeo. Essas notícias foram sugeridas por JRRS003, Popopopopó, Cala a Boca, Janja e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, para início de conversa, o Maduro está fazendo uma marcha aqui, tá vendo aqui? Ó, tem uma marcha aqui hoje acontecendo aqui em Caracas, de protesto, tá aqui o pessoal fazendo a marcha contra a guerra, a favor do peace, 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 no war, né? No war, war, o Maduro fala war, né? No war, no war. Enfim, estão fazendo uma marcha lá em Caracas, por isso não tem tanta gente aqui, tem umas 20 pessoas fazendo a marcha aqui, mas é o que está acontecendo lá em Caracas nesse momento, né? Ontem a gente acompanhou ao vivo aqui no canal a situação toda e estava o Maduro em determinado momento fazendo lá uma entrevista, conversando com o pessoal, e de repente deram um toquezinho para ele, ele levantou e foi embora, que ele estava fazendo o programa. E daí vocês lembram, né, foi justamente o motivo pela nossa live, a gente começou a acompanhar os B-52 que estavam indo em direção à costa da Venezuela, acabou que eles foram ali, deram umas voltinhas, desligaram o transponder, a gente não sabia onde é que eles estavam, mas eles estavam por ali e depois foram embora. E não sabíamos o que aconteceu, ou seja, qual foi o objetivo deles, né? Mais uma vez, pode ser que seja justamente a questão de distrair a atenção das pessoas, chamar a atenção para um lado para fazer outra coisa de outro lado. O fato é que estava o Maduro aqui falando, de repente chegou o pessoal ali, olha só, chegou aqui o cara aqui que é do serviço de proteção do Maduro, deu um toquezinho nele, né, e o Maduro, vambora, vou encerrar e coisa e tal, tchau, 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 vocês se ferram aí, porque justamente estavam chegando aqui os B-52, o PAP-11, estava chegando aqui na Venezuela, e junto com 2 F-18, né, que estavam de escolta dele aqui, e bom, o que eles fizeram? Aparentemente nada, tá? Deram uma voltinha, passearam, e não sei o que lá, e o Maduro peidou, meu amigo. O Maduro deu uma vontade no banheiro dele, impressionante. Teve que sair correndo para ir pro banheiro, né? Agora, uma coisa curiosa, nessa entrevista que ele deu ontem, que ele estava conversando com o pessoal ali, ele falou que, olha só, eu já não durmo, porque eu só se pode fazer vigília, né? Ele recebe reportes constantes de conspirações em tempo real dentro da Venezuela. Ou seja, tem um monte de gente conspirando contra ele, o que é óbvio, né, cara? 50 milhões de dólares, pô, dá para fazer um churrasco, cara. É um bom dinheiro, dá para fazer um churrasquinho bem legal, 50 milhões de dólares. Então eu fico imaginando que deve ter muita gente lá na Venezuela já vendo o seguinte, primeira coisa,
não tem chance nenhuma do Maduro ganhar essa parada. Tirando a possibilidade do taco, do Trump simplesmente desistir, né? Porque sabe como é que tá o Trump, né? O Trump desistiu aqui no caso das tarifas no Brasil, enfim, né? Adora fazer a coisa e desistir. Se o Trump desistir, ok, o Maduro ganha. Mas em princípio, tirando esta possibilidade, o Maduro não tem nenhuma chance de ganhar essa parada. E aí o pessoal começa a pensar, bom, olha só, eu posso me fuder com o Maduro, ou eu posso entregar o Maduro, ganhar cinquentinha, né, para fazer, recomeçar a vida do zero com cinquentinha. Acho que dá para recomeçar a vida do zero, dá para fazer pelo menos um churrasco, dá para fazer, né? 50 milhões de dólares, né, e o que dá em dinheiro de banânia, que dá os 250 milhões de reais, deve dar para fazer alguma coisa, né? Então ele certamente está tendo muitas conspirações lá dentro da Venezuela, né? Inclusive já está o pessoal dizendo aqui que o círculo íntimo do usurpador e narcoterrorista Nicolás Maduro está dentro de paranoia extrema, né? A gente falou sobre isso no vídeo ontem também, né? Todos são traidores até que mostrem o contrário. Então todo mundo está preocupado, teme que suas famílias sejam presas e se não mostrarem lealdade absoluta. Então a cúpula do regime está em modo totalmente paranoico o tempo todo lá na Venezuela. É impressionante, né? E o Financial Times diz que deu essa notícia, né? Diz que todos são traidores. E é por isso, como eu falei para vocês, que o Maduro pede ajuda para Cuba e para a Rússia, né? Porque ele acredita que cubanos e russos têm menos interesse em trair ele do que venezuelanos. Venezuelanos teriam mais interesse nisso, por quê? Porque a Venezuela está para ir para o buraco, né? Os russos, bem ou mal, né, não vão perder nada com ele caindo, né? Então, é isso que é o grande problema. Agora, tem uma outra questão disso daqui. Aqui, ó, os Estados Unidos revelou que Cuba poderia ordenar a eliminação do Maduro se o ditador narcoterrorista tentar fugir da Venezuela devido à pressão de Washington com seus guardas cubanos em Caracas, prontos para executar o usurpador por ceder antes das demandas estadunidenses. Isso foi o que disse em fontes oficiais para a revista Axios, né? Essa notícia já tinha saído ontem, a gente falou sobre isso na live também, mas essa é a situação. Eu não duvido disso não, tá? Porque Cuba não tem outra alternativa, Cuba depende da Venezuela e os cubanos apostaram tudo para manter o Maduro no poder. Se agora o Maduro peida, né, desiste, resolve renunciar, os cubanos ficam sem nada, né? Isso é um problema para Cuba, não tenho dúvida. E esse pessoal todo de esquerda, vocês sabem, são mafiosos, né? É gangue isso, né? A esquerda é uma máfia, não tem outra forma de descrever o pessoal da esquerda. Então é bem possível que seja isso mesmo que esteja acontecendo aqui. Axios reporta que a inteligência estadunidense considera que Maduro não renunciou ainda porque estaria com medo dos cubanos. Eu não sei, tá? Porque se o Maduro quisesse renunciar, ele já teve a oportunidade de falar com o Trump, exige proteção do Trump, pô, dá um jeito de botar um pessoal lá e proteger o Maduro para ele renunciar. Eu não tenho dúvida nenhuma que dá para fazer isso. Se o problema forem só os cubanos, é só ele entregar onde é que estão os cubanos, estão na casa tal. O Trump manda uma bombinha lá e pronto, resolve o problema dos cubanos rápido. Isso aqui parece para mim enrolação do pessoal, né? Como eu falei, tem também 120 russos lá, né? O Kirilo Budanov, que é o chefe do GUR, né, do Serviço de Secreto Ucraniano, declarou na revista Warzone que o coronel Oleg Makarevich, que foi um dos responsáveis pela explosão da represa de Nova Kakhovka, que foi um desastre que teve lá na Ucrânia, que matou um monte de gente, alagou Kherson, Leste, aquela região toda ali, e esse general que comandava as tropas lá é o encarregado de proteger o Maduro, e ele teria 120 tropas russas lá na Venezuela, 90 em Caracas para proteger o Maduro e o resto em instalações em Maracaibo, Lagoaíra e La Isla de Aves, que são ilhas ali próximas da Venezuela, né? É lógico, 120 soldados russos não vão servir para nada numa guerra efetiva, mas para proteger o Maduro ou para matar o Maduro, caso o Maduro tente se entregar, né? Pouco custa isso daí, né? Bom, o Gustavo Petro já peidou, já falou que não apoia o Maduro, mas criticou o Marco Rubio e não sei o que lá, o ex-guerrilheiro colombiano elevou o ataque diplomático aos Estados Unidos ao dizer que nenhum colombiano é culpado de nada do que aconteceu com a família cubana do Rubio e não sei o que lá. Não, a esquerda latino-americana é toda culpada. Os esquerdistas de cabeça branca da América Latina são esses mesmos que ficam glorificando Fidel Castro e Dias-Canel e essa turma lá de Cuba podre. Esse pessoal merece pagar por tudo, né? O ponto é que o Gustavo Petro diz que não vai ajudar, que não reconhece o Maduro, mas que é contra a invasão da Venezuela pelo Maduro, né? Pelo Trump.
Agora, o Lula não. O Lula continua ali chupando o peru do Maduro. Lula planeja ligar para o Trump por temor de conflito. Não vou ligar para o Trump para pedir para não atirar na Venezuela, não. Eu vou te falar uma coisa, é um paspalho, cara. Putz, que vergonha desse cara ser presidente. Bom, a OEA afirma que está pronta para apoiar a transição democrática na Venezuela se o Maduro deixar o poder. Ou seja, se o Maduro deixar o poder, os soldados cubanos matam ele e aí a gente começa a transição para a Venezuela democrática. Né? Acho uma boa ideia, acho excelente isso. Não sei se vai precisar, né? Mas a OEA pode ajudar exatamente nesse processo, né, do ponto de vista institucional. Né? Então, excelente notícia isso. Bom saber disso daí. Oficiais americanos dizem que o aumento de presença militar na Venezuela foi diretamente definido por Trump, não pelo Rubio, né? Embora o Rubio realmente não goste da ditadura em Cuba, né? O Rubio, vocês sabem, ele é americano, nascido nos Estados Unidos, mas é filho de cubanos, né? E ele tem então um carinho todo especial pela América Latina, particularmente pelo Lula, pelo Gustavo Petro, esse pessoal nojento, filhote de Fidel Castro que tem aqui na América Latina, né? Então, mas a questão toda na Venezuela não é o Rubio, não, amigo, é o Trump mesmo que está querendo resolver esse problema. O chefe do Estado-Maior americano, o general Dan Kane, visitará Trinidad e Tobago hoje, dia 25 de novembro. Né? Trinidad e Tobago, vocês sabem, é essa ilhazinha aqui, bem pertinho da Venezuela. Ele está aqui, então, para fazer uma visita aqui. Essa ilha ela é aliada dos Estados Unidos, tá? Bom, a gente já falou no último vídeo que a maior parte das linhas aéreas parou de operar na Venezuela. Né? Só as linhas aéreas da própria Venezuela continuam operando ali na Venezuela. A Ibéria, que é uma companhia da Espanha, né, parou de operar voos para Caracas e coisa e tal. E aí o governo venezuelano deu um ultimato, falou que se não retornar o tráfego aéreo para Caracas, se não voltarem em 48 horas, eles vão cancelar os direitos de tráfego para essas empresas aéreas. Né? Então as empresas aéreas seriam proibidas depois de pousar em Caracas se quisessem. Então essa é a ameaça do Maduro, mas parece que não colou não, tá? A Espanha bancou a parada, falou que vai garantir a proteção das companhias aéreas que forem prejudicadas por essa advertência da Venezuela sobre suspensão dos seus voos, né? Então a Espanha em seguida emitiu uma outra NOTAM adicional à NOTAM já emitida pelos Estados Unidos, proibindo o voo ali na região da Venezuela por conta de operações militares ali. Agora, essa NOTAM da Venezuela vai até o dia 1º de dezembro. Então a gente já tem um horizonte aí, porque a NOTAM dos Estados Unidos vai até fevereiro, né? Então, em tese, assim, estou dizendo que pode ter alguma coisa ali no Mar do Caribe entre agora, estamos no dia 25 de novembro, até fevereiro. Ou seja, a gente tem aí 2 meses e meio, e mais até, né? Agora não, é de agora até 1º de dezembro, é uma semana. Nessa próxima semana devem acontecer coisas aí. Esse pessoal, eu imagino, está sabendo de alguma coisa, né? Aqui, ó, o novo NOTAM vai até 1º de dezembro de 2025 e recomenda que os operadores aéreos civis espanhóis não voem no espaço aéreo de Maiquetía, que é em Caracas, ali na Venezuela, e o motivo é o risco potencial militar e coisa e tal, aumento da atividade militar, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e até 1º de dezembro. Ou seja, então a gente tem agora um horizonte de quando é que pode começar a brincadeira ali, né? A Ibéria também manteve o cancelamento dos voos da Venezuela até o dia 1º de dezembro. Depois vai depender, evidentemente, né? Como é que vai ficar a coisa lá. Uma outra coisa que o pessoal não estava prestando muita atenção, mas Israel fez uma denúncia de elo do regime de Maduro com terrorismo islâmico. Isso eu acho uma coisa bacana, porque Israel também já alertou que o governo brasileiro, né, o governo do Lula, tem muita ligação com terroristas do Hezbollah também, né? E estão levantando um monte de coisas aqui, tá? Saiu em vários jornais essa notícia, né? O The Spectator disse que da embaixada do Irã em Caracas foi planejado um complô para assassinar a embaixadora de Israel no México. Felizmente acabou sendo frustrado esse plano, mas tentavam fazer um ataque terrorista no México para matar o embaixador de Israel no México. Isso foi planejado na embaixada do Irã em Caracas. Para você ver como é que essa conivência da esquerda latino-americana com o Irã, meu amigo, não é só brincadeira. Não é só dizer, ah, não, acho eles bonitinhos, não sei o que lá, gosto deles, não, é tranquilo, não tem nada. Não, isso envolve planos
de terrorismo, né? Bom lembrar que esse pessoal é antissemita, que quer matar judeus mesmo, e esse tipo de coisa é um absurdo mesmo, né? Bom, além disso, tem uma lista aqui dos nomes que manejam o país paralelo, que é a Venezuela paralela. Venezuela é um país onde 90% da economia colapsou. Milhares de negócios fecharam as portas, milhões imigraram, né, fugiram do país, os serviços públicos morreram. Porém, há um grupo muito específico que não só sobreviveu, como floresceu. O que eles têm em comum? Os sobrenomes. São todos sobrenomes árabes, né? Então, sírios, libaneses, palestinos conectados a Tarek El-Assaimani, e aí fala que um monte de coisa que estão ligados a ele, não sei o que lá, mais um monte de gente aqui, Ibará, Daga, Youssef, Dabu, um monte de sobrenome aqui, que segundo dizem eles, são justamente os homens de negócio que o Maduro confia. Ele não confia nos próprios venezuelanos porque ele teme algum golpe dos próprios venezuelanos, então ele dá esses negócios lá para o pessoal ligado ao Hezbollah no Líbano, o pessoal palestino lá, o Hamas na Palestina, e também há muitos iranianos também ali na região. Então, ou seja, a ligação da esquerda latino-americana com os terroristas do Oriente Médio é conhecida, tá? E eu não descarto não, isso aqui no Brasil deve ter isso também, tá?